Seja bem-vindo! Esse aqui é o nosso canal Estudamos a Bíblia. E sim, nós estamos aqui numa sequência. Por isso eu comecei aqui brincando sobre o vídeo anterior. E já temos aqui diversos vídeos dessa ordem de estudos de Atos dos Apóstolos. Mas fazemos o que aqui? Afinal de contas, estudamos a Bíblia. Aqui o nosso objetivo, eu digo nosso, o meu e o seu, é conhecer as Escrituras Sagradas de uma perspectiva assim, bastante interessante, abordando política daquela época, como é que era a geografia, a cultura, as religiões da época, os costumes, para que a gente possa realmente estudar esse texto como quem estuda história e, com isso, extrair conteúdo para as nossas vidas. Estamos agora prosseguindo com Atos dos Apóstolos e antes da gente entrar no texto de hoje, eu convido você a me acompanhar em oração. Nosso Pai, obrigado por esse livro que o Senhor fez chegar às nossas mãos. Nos concede hoje aprender um pouquinho mais da Tua Palavra e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, esse maravilhoso livro escrito por Lucas. E capítulo é o 18 e o verso agora também é 18. Atos 18, a continuação do nosso vídeo anterior. Se você perdeu, volte lá, dê uma olhada e depois volte aqui e continue com a gente. Veremos agora então essa história interessantíssima. Paulo, ele, mesmo com aquela resistência que houve, a tentativa de julgamento que não houve, lembra que tinha uma promessa de Deus, né? Ali nós vimos no 18, que tinha muita gente de Deus naquela cidade, que Paulo teria a condição de continuar pregando. A coisa esquentou, foi para o tribunal, mas não resultou, não tentaram matar o Paulo, né? Não houve ali uma tentativa de linchamento. Então, no verso 18, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. E depois, ele despediu-se dos irmãos. Dos irmãos, sim, já tinha formado uma igreja. Veja que interessante, Paulo chegou, começou a anunciar o nome do Senhor Jesus, pessoas creram e Paulo foi fazendo o que com essas pessoas? Discipulando. E no tempo que ele ficou ali, ele formou então um corpo saudável, e esse corpo saudável, ele dá uma enlouquecida depois, nós vamos estudar isso nas cartas de Paulo aos Coríntios ali, é fantástico. A loucura que aconteceu em Corinto, ela serviu para nos ensinar, porque olha, aquela igreja tinha de tudo, todos os dons espirituais se manifestavam lá, e todas as coisas mais bárbaras também apareceram por lá. Mas vamos aqui, por enquanto é Atos, quando a gente chegar em Corinto a gente vai ver essa história fantástica. Ele se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, foi embora, pegou o barco e foi para a Síria, e ele foi acompanhado de Priscila e Áquila, essa dupla ali que viveu com Paulo esse tempo todo. Eles formaram ali uma amizade muito forte, né? Eles eram da mesma profissão, fabricantes de tendas, e Paulo ficou com eles um bom tempo, e quando chegou a hora de partir, eles, vamos juntos, vamos também com Paulo. Antes de embarcar, o Paulo ele rapou a cabeça em Cencreia, porque eles estavam em Corinto, eles foram, antes de fazer aquela longa jornada, Paulo então faz o quê? Ele cumpre um voto que ele tinha feito. Aqui eu vou lhe explicar algumas coisas interessantes sobre voto, juramento, promessa, sacrifício, que é interessante saber, para não gerar muita confusão. O Senhor Jesus, ele proibiu os juramentos. O que é um juramento? O juramento é o seguinte, a pessoa toma emprestado o nome de outro para reafirmar a sua palavra. E o Senhor falou, não, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Nada de dizer, invocar os céus, que é o estado dos pés de Deus, ou o mundo, ou a alma da sua vovozinha. Não, você tem que invocar a você mesmo. É o seu sim que tem que ser sim e o seu não tem que ser não. Quem tem palavra, a palavra vale. Tem uma velha expressão, em língua portuguesa, né, que é o contrato fazendo no fio de bigode. O que quer dizer isso? Era quando os homens tinham honra e a palavra valia. Então isso é juramento. Juramento está proibido. Não faça juramento. Existe promessa. Promessa é barganha. É você tentar manipular o mundo espiritual com os seus favores. É uma prática pagã, que infelizmente contaminou o cristianismo. Como é que funciona a promessa? A pessoa vai ao ídolo pagão e diz assim, olha ídolo, se você fizer tal coisa que eu quero, eu lhe trago comida, por exemplo. E aí as pessoas olham para o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que nos deu tudo e de nada precisa, e acham que podem barganhar com ele, dizendo, olha, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer em troca a outra tal coisa. Do que Deus precisa para que precise das nossas barganhas? De nada.
Então Deus, em sua bondade, nos concede tudo e a gente não pode tentar, então, transformar isso em barganha. Sacrifício. O que é um sacrifício? É um rito prescrito na lei de Moisés para dentro da religião hebraica, depois judaica, dentro do contexto de Israel, e que se realizava lá no templo em Jerusalém. Ponto. Sacrifício é isso. Sacrifício não é um esforço. Sacrifício é um rito prescrito pela lei. E o sacrifício perfeito foi do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, sacrificado na cruz em favor dos nossos pecados. Então, não há mais sacrifício. Claro que a gente usa no cotidiano a palavra sacrifício com um significado diferente. Por exemplo, você quer ter uma casa? Então tem que fazer o sacrifício de economizar, trabalhar mais, fazer horas extras para ter sua casa. É nesse sentido. Não no sentido de um rito ou de uma barganha, troca. Não, não. Aí é um sentido de que a língua portuguesa dá um pouquinho diferente, tá? O sacrifício religioso, ele não existe mais. Ele foi completamente concluído na cruz do Calvário. E existe o voto que o apóstolo Paulo fez. O que é um voto? Um voto é uma autodeterminação para realizar algo. A pessoa diz assim: eu acho que eu sou muito carnal e eu quero deixar de ser carnal. Então a pessoa fala assim: eu vou fazer um dia de jejum. E ela faz esse propósito. E ela não quer fazer esse propósito só assim, tal, ela quer fazer a coisa séria. Ela vai lá e faz um voto. Ela fala assim: eu afirmo que eu não comerei do nascer do sol ao pôr do sol de tal dia. Ela fez um voto. E Paulo tinha feito um voto. E dentro do judaísmo tinham votos que eram específicos, que já eram previstos na lei com ritos. Por exemplo, o voto de Nazireu, que também se concluía com o raspar dos cabelos. Então, talvez Paulo tenha feito esse voto, talvez. E qual é o propósito do voto? É autoconsagração. É a pessoa se separar por um tempo para ter maior dedicação a Deus. Só isso. O que a Bíblia fala sobre voto? Não seja precipitado em fazer votos, porque vai ter que cumprir. Você não vai querer ficar devendo para Deus. Entendeu? Não seja precipitado. Então, Paulo fez um voto. Não sabemos qual foi o voto. Não sabemos se foi de Nazireu. Provavelmente não foi, porque esse voto normalmente era concluído em Jerusalém. Enfim, mas ele fez o seu voto e raspou a cabeça. Não saia por aí raspando a cabeça, achando que com isso você está cumprindo algum mandamento bíblico. Não está. Você quer raspar a cabeça porque você quer raspar a cabeça? Faça isso. Eu já fiz também. Eu não sei se tem vídeo aqui no canal, deu careca, mas é uma coisa que às vezes eu faço. Às vezes o cabelo me incomoda, eu vou lá e passo a máquina. Mas por quê? Porque eu quero. Nada a ver com voto, com sacrifício, com rito. Por favor, não confunda as coisas. E aí ele fez isso, né? Raspou a cabeça em Cencreia. E então chegaram a Éfeso. Éfeso, uma grande cidade muito importante. E lá em Éfeso, Paulo então se separou. Lá ele deixou Priscila e Áquila e se separou deles. Ele foi então para a sinagoga e começou a debater com os judeus. Aí Paulo já estava mais assim em carreira solo nesse momento. E eles pediram que ele ficasse mais tempo. Só que ele não cedeu. Interessante isso, né? Aqui olha a diferença. Ele vai lá e prega e o pessoal: Paulo, fica. Mas Paulo tinha um senso de propósito que ele sabia: não, eu não posso ficar. Ele deixou Priscila e Áquila e ele seguiu. Mas ao partir, ele fez uma promessa para eles. Ele falou: se for da vontade de Deus, eu volto. Olha como Paulo tem palavras sábias aqui para nós imitarmos a conduta de Paulo. É o famoso se Deus quiser. Paulo sujeita o seu andar pela terra à vontade de Deus. Isso é uma coisa bonita para a gente aprender e imitar. Se for da vontade de Deus, então eu farei tal coisa. A gente tem que ter essa palavra, esse gesto de submissão ao que Deus quer. Então ele embarcou e partiu de Éfeso. Quer dizer, ele pegou um barco de novo, né? E ao chegar então a Cesareia, ele subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Vamos dar uma rápida passada aqui em geografia? Ele estava na Grécia, ele teve em Atenas, ele teve primeiro na Macedônia, sim, mas Grécia, teve em Corinto. De lá ele partiu para Éfeso, e aí pegou um barco e foi para Cesareia, que é onde? Israel. Então ele não está mais na Grécia, ele está em Israel. E aí ele visitou a igreja e foi saudar a igreja. Paulo foi fazer algum serviço cristão à igreja, sendo um homem profundamente conhecedor do evangelho. Ele foi lá então servir a igreja. E de lá ele partiu para onde? Para Antioquia.
Qual Antioquia? A Antioquia da Síria. Como é que eu sei? A gente volta, no meu caso, volta uma página, né? A gente volta um pouquinho. E o verso 18 fala onde que ele se despediu dos irmãos e navegou para Síria. Não é aqui a Antioquia da Psídia, tá? É a Antioquia da Síria, que era, no final das contas, a igreja, a sede, né? A base, o posto missionário fundamental do apóstolo Paulo. Foi de lá que ele partiu. Foi em Antioquia que o Espírito Santo falou assim: separem para essa missão que eu tenho Paulo, e aí fulano, eu vou focar aqui em Paulo, né? Então ele partiu de lá e para lá ele voltou. Depois que ele passou algum tempo em Antioquia, deu aquela fortalecida, né? Tá de volta em casa, de volta com seus irmãos. Ele partiu dali e viajou por toda a região da Galácia, ou Galícia, depende um pouquinho de tradução, e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Que região que era essa? Bom, sabe a carta aos Gálatas? É a Galácia aqui, é o povo da Galácia, são os Gálatas. E nós já estudamos, quando a gente volta as páginas para os capítulos anteriores, nós vamos ver que Paulo passou por uma série de cidades, né, por diversos lugares ainda, e que lá está identificado, esse lugar aqui era a Galácia ou Galícia, esse lugar aqui era a Frígia, né, Panfilha, Troa, diversos nomes que a gente já viu. Eu não vou repassar aqui um por um com você, porque alongaria demais o vídeo. Mas se você voltar nos capítulos anteriores e der uma revisada nas viagens missionárias de Paulo, lá está citado esses lugares aqui. Então, o que ele fez? Olha que interessante. Ele estava na viagem missionária, na segunda viagem missionária, né? Ele estava lá em Atenas, foi para Corinto, foi para Éfeso, plantando igrejas, começando trabalhos. E aí ele resolveu voltar para a Síria, para Antioquia. Ele não era um homem que perdia as energias, que gastava energia à toa, então ele aproveitou, foi lá, passou em Cesareia, deu aquela fortalecida na igreja, foi para Antioquia, passou um tempo em Antioquia, deu aquela respirada, aquela fortalecida e fez o quê? Passou de volta por onde ele tinha plantado igrejas. É isso que nós estamos vendo aqui. Quando ele partiu de Antioquia e foi por toda a Galácia e Frígia, o que ele estava fazendo? Fortalecendo os discípulos. Que discípulos? Os que ele mesmo discipulou, as igrejas que ele plantou. Ele volta fortalecendo. Paulo não é aquele tipo de missionário moderno que passa nos lugares, que atiça o fogo e nunca mais aparece. Não. Ele vai lá, prega, permanece, planta a igreja, estabelece o pastorado daquela igreja, estabelece os presbíteros daquela igreja, estabelece toda a liderança, a forma de sucessão da liderança, uma escola bíblica também ele estabelece, e aí ele viaja. Aí depois ele volta e fortalece de novo. Paulo tem um trabalho muito interessante. O modelo de Paulo na plantação de igrejas é muito interessante, é muito inteligente. É um modelo de multiplicação. A gente vai ver depois nas cartas, né? A Timóteo, a Tito, cartas pessoais, como Paulo ele cria nas igrejas aquele modelo de replicação. Aquilo vai adiante sem ele. Isso é muito interessante e muito importante. Enquanto isso o quê? Enquanto Paulo saiu de Éfeso, foi para a Síria, mas passou primeiro em Cesareia, foi lá em Antioquia, foi para Galícia, foi para Frígia. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, que nasceu na grande cidade de Alexandria, chegou a Éfeso. Paulo saiu de Éfeso, apareceu Apolo. Apolo é o nome de um deus oriental, né, cultura greco-romana. Era comum que pessoas recebessem esses nomes, como outros nomes, Dionísio e outros tantos que tem por aí. Isso não tem nenhuma implicação no caráter da pessoa. Tem gente até hoje, no meio cristão, que pensa que o nome carrega uma maldição. Olha aqui, gente, Apolo, o nome de um deus grego. E o homem aqui, um homem santo, um plantador de igreja, um homem fortíssimo para o evangelho. Então não crê nessas bobeiras, tá? De achar... isso aqui é misticismo oriental, tá? Nós vamos ver isso no capítulo 19, como esse misticismo, esses místicos acham que o nome da pessoa, saber o nome do espírito, saber invocar corretamente o nome, dá poder. Isso aqui é misticismo oriental. Isso não tem nada a ver com judaísmo, com cristianismo, com Bíblia, tá? Inclusive hoje tem um pessoal aí, outro dia eu fui até atacado por uma pessoa dessa, atacado verbalmente, né? Que disse que o que eu faço está tudo errado porque eu não uso a pronúncia correta que ela acredita que é a pronúncia correta do nome de Jesus. Não vou nem entrar nessa bagunça, tá?
mas é uma história aí que só o grupo deles que tem Jesus, né? Eles são proprietários de Jesus porque eles têm um nome. Então, não vá atrás dessa onda, tá? Olha aqui, Apolo, homem de Deus, homem santo, né? Apolo chegou lá em Éfeso e ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Coisa boa, né? Olha que importante conhecer as Escrituras. Olha o que você está fazendo aqui. Você está conhecendo as Escrituras, mas não pare aqui com esse vídeo, não fique só nesse canal. Você mesmo leia a Bíblia. Seja você uma pessoa culta com grande conhecimento das Escrituras. Você será muito útil ao Evangelho. E esse homem, ele foi instruído no caminho do Senhor. Ele foi instruído, ele aprendeu, e ele falava com grande fervor. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Mas como é que ele fazia isso com exatidão? Porque ele estudou as Escrituras. Veja que é importante você conhecer. Eu sei que hoje em dia tem gente que é preguiçosa e que vem com uma conversa toda. Não, é tudo espiritual. Não é não, gente. Não é não. Sabe quem é que a gente tolera que não estude as Escrituras? Que não pode estudar. É claro, tem gente hoje, eu estou falando de realidade que eu conheço, gente hoje que está sendo formado como líder de comunidade cristã lá na África Central. Imagina a pessoa lá que ela foi alcançada para o Evangelho do Senhor Jesus, sendo ela animista, politeísta, acreditava nos espíritos da mata, nunca ouviu falar em Jesus, não sabe ler e escrever. Recebe a mensagem do Evangelho. A pessoa está lá aos pés da montanha de Xeringane, lá no Malawi. E aí recebe o Evangelho, crê e se mostra alguém ávido por levar adiante. Eu não vou esperar que essa pessoa vá para um seminário teológico para que ela saia anunciando. Agora, o cidadão tem ensino médio completo, mora em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, pode fazer curso até online e não quer estudar a Bíblia, fala que não, que ele tem unção espiritual. Ah, gente, aí é preguiça, né? E Deus não tem compromisso com a preguiça humana, não, tá bom? Voltando aqui para o texto, como é que ele falava corretamente do caminho de Jesus? Estudava as Escrituras, gente, é isso que ele fazia. Então, ele ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Isso aqui é interessante. Uma pessoa me fez uma pergunta muito inteligente um tempo atrás. Ela me perguntou assim, por que João continuou ensinando e pregando se Jesus já estava lá? Porque depois que apareceu Jesus. E eu respondi, olha, porque João trabalhava num lugar e Jesus em outro. Então João continuava abrindo frente do Evangelho. E muita gente creu em Jesus por causa do que João continuou fazendo até morrer. Temos aqui um sujeito desse, Apolo. Apolo, ele conhecia apenas o batismo de João, mas tinha aprendido sobre Jesus. E aí fez o quê? Saiu ensinando fervorosamente. E logo ele começou a falar de maneira corajosa na sinagoga. Sinagoga é o local de reunião dos judeus, tá? Não é templo. Templo é local de adoração. E isso só existia lá em Israel, que não existe mais, que foi derrubado o templo, né? Quando Priscila e Áquila ouviram, porque Paulo tinha viajado para a Síria e deixou Priscila e Áquila aqui em Éfeso. Quando eles ouviram, eles convidaram ele para ir à sua casa. Falaram, vem cá, Apolo, vamos lá em casa, vamos conversar um pouquinho mais. E eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui uma notinha importante, tá? Lucas é muito preciso na sua escrita. Lucas apresenta a Priscila sempre antes de Áquila. Isso é uma indicação, na história da igreja foi assim interpretado, de que Priscila era mais culta, tinha mais conteúdo do que Áquila e, portanto, ela estava à frente no ensino. Eu sei que tem gente que faz uma interpretação equivocada de que mulher não pode ensinar. Eu vou chegar lá e mostrar por que está equivocada e mostrar as inúmeras mulheres na Bíblia no Novo Testamento que eram chamadas para o ministério, mas por ora observe isso. Priscila está aqui, sim, ensinando. Eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ele precisava conhecer mais, né? E querendo ele ir para Acaia, o que é Acaia? Lembra? Corinto. Acaia é a região maior, Corinto é a cidade principal da Acaia. Ele queria ir para Corinto, estavam em Éfeso. E os irmãos o encorajaram. Você quer ir para lá mesmo? Tem uma igreja forte lá plantada. E ele queria ir para aquela igreja. A gente não sabe por quê, talvez para ajudar, talvez para aprender mais. Eles encorajaram e fizeram o quê? Escreveram aos discípulos lá da Acaia, lá de Corinto, que recebessem o Apolo. E quando ele chegou lá, o que ele fez?
ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Olha como é importante uma pessoa estudar a Bíblia. Veja que ele não tinha conhecimento completo, ele não conhecia mais do que o batismo de João. Mas ele conhecia a Bíblia, João ensinou para ele sobre Jesus, ele saiu ensinando, pregando. Quando Áquila e Priscila concluíram o ensino dele, apresentaram o que faltava, ele partiu em missão para Corinto, para Acaia, e ele foi extremamente útil. Por quê? Porque ele estudava. Está vendo a importância de estudar? Eu quero chamar você para isso. Eu quero chamar você para o estudo. Muita gente comenta aqui no canal que acha muito bom que eu estou aqui apresentando esse conteúdo. E como é que você acha que eu posso apresentar isso? Eu estudo. Eu estudei a minha vida toda. E eu continuo estudando. Então é estudar que faz a gente ter conteúdo para ajudar os irmãos, para fortalecer os que pela graça haviam crido, como Apolo fez. Por quê? Porque ele refutava vigorosamente os judeus em debate público. Porque esses outros judeus, diferente de Paulo, por exemplo, eles vinham com argumentos para derrubar a fé das pessoas que creram. E o que Apolo fazia? Ele tinha conhecimento, ele debatia com eles. Os novatos na fé não tinham esse conhecimento. Mas quando eles viam Apolo apresentando os argumentos, eles entendiam os argumentos de Apolo e eles se fortaleciam na fé. Está vendo a importância de você ser uma pessoa útil ao evangelho? Você vai ajudar os outros com a sua linha de argumentação. E ele fazia o que, Apolo? Ele provava pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Esse aqui é um ponto fantástico. Se você é alguém que crê nas Escrituras, mas tem dúvidas sobre o Cristo, você então pode procurar mergulhar nas Escrituras, porque é nas Escrituras que você vai aprender que Jesus é o Cristo. É o estudo das Escrituras que vai lhes dar essa força. O Senhor Jesus já falou sobre certas pessoas, né? Olha, erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Veja que a falta de conhecimento das Escrituras leva ao erro. A falta de conhecimento do poder de Deus leva ao erro. Então nós queremos acertar, nós vamos fazer o quê? Estudar a Bíblia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!